E aí, tudo certo? Hoje, o nosso papo é uma revisão bem direta sobre um tema que, olha, é um clássico do direito penal e sempre dá o que falar: o concurso de pessoas. Sabe, é aquela situação em que um crime não é obra de uma pessoa só, e o desafio é entender como a lei vai responsabilizar cada um que participou. Então, vamos juntos desvendar isso. Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, o básico. O que é o conceito? Depois, os requisitos essenciais. Vamos passar pelas teorias por trás do assunto, aprender a diferenciar autor de participe e, para fechar, ver o que acontece quando o plano dá errado. Então, vamos começar pelo começo. Claro, afinal, o que é esse tal de concurso de pessoas? A grande questão que o direito penal precisou responder é essa. Imagina só, várias pessoas se juntam e, de alguma forma, contribuem para um crime acontecer. Como a gente resolve isso? A resposta do nosso Código Penal é justamente a doutrina do concurso de pessoas. E aqui está a definição mais técnica. Resumindo, é quando duas ou mais pessoas se unem com o mesmo objetivo para cometer o mesmo crime. E um detalhe, a participação de cada uma tem que ser relevante, tem que ter feito alguma diferença para o crime acontecer. Muito bem. Agora, não é qualquer aglomeração de gente que vai ser concurso de pessoas, né? A lei exige alguns pontos. Pensa nisso como um checklist que a gente precisa preencher. Se faltar um, já não é concurso de pessoas. E o checklist é esse aqui, são 5 itens. Primeiro, pluralidade de agentes, ou seja, mais de uma pessoa. Segundo, a conduta de cada um tem que ser relevante para o resultado. Terceiro, e esse é o mais importante, o vínculo subjetivo. Quarto, todos estão mirando na mesma infração penal. E por último, o crime precisa pelo menos ter sido tentado. E vamos focar nesse ponto aqui porque ele é o coração do tema, o liame psicológico. É tipo uma cola mental que conecta os participantes. Todo mundo precisa ter consciência de que está ajudando num objetivo em comum. E atenção, não precisa de reunião, de plano prévio, nada disso. Essa ligação pode surgir ali, ó, na hora. E olha só que exemplo perfeito, tirado de uma prova real. Nesse caso, não teve planejamento. Foi um gesto, uma troca de olhares e pronto. Todos aderiram à mesma ideia, na mesma hora, com o mesmo objetivo de agredir o rival. O vínculo subjetivo nasceu ali, no calor do momento. Isso mostra como a coisa é dinâmica. Ok, se todo mundo colaborou, eles vão responder pelo mesmíssimo crime ou cada um responde por um crime diferente? Para responder isso, a gente precisa entender duas teorias que explicam o assunto. Vamos ver. No Brasil, a regra geral é a teoria monista. O nome já dá uma dica, né? Monista, de um. A ideia é que o crime é um só, e todos que participaram respondem por ele. Claro, a pena de cada um vai ser diferente, mas o nome do crime é o mesmo para todo mundo. Já a teoria pluralista é a exceção. Aqui, a própria lei diz que as condutas formam crimes diferentes. O exemplo clássico é a corrupção. Quem paga comete corrupção ativa, quem recebe, passiva. 2 crimes, um para cada um. E esse esquema visualiza bem essa lógica. A teoria monista é o grande caminho, é a nossa regra. A pluralista é tipo uns desvios, umas saídas específicas que a própria lei aponta. Fica bem claro de entender assim, certo? Então, se todo mundo responde pelo mesmo crime, a punição vai ser igual para todo mundo? Não, de jeito nenhum. E é aqui que entra uma distinção fundamental. A gente precisa separar quem é autor de quem é partícipe. E para fazer essa separação, existem principalmente duas teorias. A objetivo formal é bem literal. Autor é quem pratica o verbo principal do crime. Se o crime é matar, autor é quem mata. Simples assim. Já a teoria do domínio do fato, que é a mais aceita hoje, é mais completa. Ela diz que autor é quem tem o controle da situação, quem decide se o crime vai acontecer e como vai acontecer. E essa teoria do domínio do fato é genial, porque ela amplia o conceito de autor. É autor quem executa o crime, sim, mas também é autor quem tem uma tarefa essencial, tipo o cara que desliga o alarme num assalto. E também é autor quem usa outra pessoa como se fosse uma marionete para cometer o crime. Todos eles têm o domínio do que está acontecendo. Para a gente fechar essa revisão, vamos entrar num cenário bem complicado. O que acontece quando alguém combina de participar de um crime mais leve, mas o parceiro se empolga e comete um crime muito mais grave? A lei, lá no artigo 29, tem uma solução para isso: a cooperação dolosamente distinta. A regra é simples: cada um responde pelo que quis fazer.
Se a intenção era participar de um furto e o comparsa acaba cometendo um latrocínio, em tese, a pessoa só responde pelo furto. Com um porém. A pena aumenta se o resultado mais grave era algo previsível. E o STF aplica essa lógica direitinho. Pensa num roubo com arma de fogo. É previsível que algo pior, como uma morte, possa acontecer, certo? Por isso, a regra geral é que todo mundo responda pelo latrocínio. A única saída é essa pessoa conseguir provar que não queria de jeito nenhum participar do crime mais grave e que, para ela, esse resultado era totalmente imprevisível. E a gente termina com essa reflexão. O concurso de pessoas começa com a ideia de um crime único, mas a justiça só é feita quando a gente analisa a participação de cada um de forma individual. Esse é o grande desafio: manter a unidade do crime, mas distribuir a culpa de forma justa, um tema que sempre vai exigir uma análise cuidadosa de cada detalhe.